perdão é um tema urgente no nosso século. Vivemos em uma sociedade na qual ódio e vingança são mais explícitos devido à enorme circulação de afetos nas redes sociais, em discussões sobre racismo, intolerância religiosa, no abafamento de opressões, brigas políticas e mensagens de ódio. Preocupado com esse tempo turbulento que vivemos, o psicanalista e professor universitário René Dentes escreveu o livro Versões do Perdão, com diferentes versões para perdoar. E agora o René está conosco para a gente conversar ao vivo, de forma remota, sobre o livro e também sobre esse importante assunto. René, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado, Caísa. É um grande prazer estar com todos vocês aqui, os nossos queridos telespectadores também. René, o prazer é nosso e eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muita gente que está nos assistindo, viu? Sem dúvida, é um assunto desafiador, não é, Caísa? Perdão é um assunto emergente, é um assunto importantíssimo para o cristianismo e para a vida de todos nós. René, a gente começa a nossa entrevista perguntando primeiro para você nos apresentar, né? Como é que foi a construção dessa obra, de onde veio essa ideia de escrever um livro focado nas versões do perdão? Então, Padre Wellington, na verdade, o perdão é um tema que eu já venho estudando há alguns anos. Seja a partir da teologia, foi tema do meu doutorado em teologia na Faculdade Jesuíta, em Belo Horizonte, também a partir da filosofia e a partir da psicanálise, né, pela experiência clínica. O perdão é um tema muito desafiador e é o terceiro livro que eu escrevo, organizo sobre o tema. Esse em especial, chamado Versões do Perdão, eu fiz um desafio a 7 profissionais de áreas distintas. Pessoas como um geriatra, uma jornalista, um professor, uma escritora, psicanalistas, psicólogos, filósofos, para escreverem sobre o perdão. E foi, de fato, um grande desafio para eles. Todos eles me falavam assim, olha, mas é um tema tão difícil, será que eu consigo perdoar para escrever? E aí, aos poucos, a gente foi construindo e reconstruindo um conceito de perdão mais amplo. Quer dizer, o perdão é algo que humaniza, é algo que reconcilia, é algo que nos torna mais, de fato, profundamente humanos, né? E todos foram vendo que as suas áreas, elas têm aspectos de perdão. Por exemplo, o geriatra mesmo abordou de forma brilhante o tema do perdão na terceira idade, na melhor idade, aonde ele pôde colocar relatos de pessoas e os seus arrependimentos ao longo da vida, né? Como que se dá isso? No momento, assim, de maturidade, né? Assim como a psicanalista também, uma colega que trouxe a perspectiva do perdão nos relacionamentos abusivos. Então, todos os capítulos do livro, eles foram abordados de uma forma muito instigante, né, para entender o perdão em suas diversas facetas, suas diversas características. É um tema muito desafiador, mas muito importante para todos nós, humanos, com experiências cristãs ou não. Ô René, então quem ler o seu livro, ter acesso ao livro, vai compreender que o perdão não tem idade para acontecer, não tem situação que eu devo perdoar, o que eu não devo, vai compreender que o perdão é bom sempre viver. Exatamente, Caísa. O perdão é algo que nos faz bem. De fato, o mundo onde as pessoas perdoam mais inicia um ciclo virtuoso de paz, né? Um ciclo de ética também. Ao contrário disso, é o que nós vivemos muito hoje, né? Infelizmente, um ciclo de ódio, onde a reciprocidade, o toma lá da cá, impera. O perdão, ao contrário, o perdão é uma contralógica da história. É aquilo que o cristianismo nos deixou de uma herança assim, riquíssima. Quando você é desafiado, quando você é ofendido, há a possibilidade da superabundância da graça. Ela é muito, mas muito maior do que a falta.
é uma grande lição de humanidade. Então, não há mesmo idade. Inclusive, quando a gente fala do perdão, tem uma dimensão que na terceira idade é muito comum, que é do auto-perdão. Muitas pessoas, elas se culpam muito pelo que fizeram. E o auto-perdão é um caminho de apaziguamento, de uma memória feliz, de uma memória mais tranquila consigo mesma. Entendo. Agora, quando a gente fala do perdão, também por conta, às vezes, até da banalização das relações, a gente fica sem entender bem o que é perdão. Acho que carece aqui da gente entender se existe, de fato, uma definição única ou a gente pode entender isso mais fluido a partir de cada uma dessas funções ou profissões, como elas entendem o perdão. Sim, então, Padre Wellington, eu pediria a ajuda de um filósofo que eu estudei bastante, foi o Paul Ricoeur, um filósofo francês do século XX, que era muito admirado pelo Papa João Paulo II, né? Inclusive ganhou a medalha Paulo VI do Vaticano, né? Mas o que acontece? O Ricoeur, ele tem uma definição muito interessante do perdão. O perdão é algo extraordinário, não é algo banal, é algo que é difícil, mas é possível. Então, a gente não pode pensar no perdão como alguma coisa instantânea. Eu costumo dizer que é um processo, é um caminho, onde, primeiramente, você precisa entender qual foi a falta, até onde foi essa falta. E aí você fazer um processo de memória, entendendo profundamente aonde foi aquela ferida, como foi aquela ferida, e aí sim, você consegue apaziguar aquela memória e alcançar o estágio de perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar os fatos. Ou seja, é você entender que aquela pessoa, ela pode ser mais do que o ato que ela cometeu. Eu costumo dizer que na história, por exemplo, do cristianismo, a gente tem o exemplo do apóstolo Paulo. Ele era alguém que perseguia os cristãos, mas que pôde ser, pela superabundância da graça, que ele mesmo vai falar, muito mais do que isso, inclusive disseminando o cristianismo para todos os cantos. Então, a gente pode pensar que o perdão é um desligamento do agente do ato. O agente pode ser muito mais, o humano pode ser muito mais do que um ato que ele cometeu. É assim que a gente tem que entender o perdão. Eu costumo dizer, Padre Wellington, Caísa, telespectadores, que o perdão ele deve ser entendido como um horizonte, ou seja, a gente aponta para um caminho de paz, de humanização, de apaziguamento das relações, um círculo virtuoso, ético, mas é um caminho, é um horizonte. Ô Renê, e no seu livro, hoje em dia, as pessoas estão achando mais fácil para todo mundo cancelar alguém, falar eu não quero mais nada com essa pessoa, do que tomar a atitude de perdoar. Você acredita, ao escrever, né, e pensar em toda essa obra, falando de um assunto tão importante, que o livro vai ajudar as pessoas a mudar essa mentalidade, ao invés de ficar desistindo tão fácil dos outros, ir ao perdão, tomar esse rumo? Sem dúvida, Caísa, eu acho que esse círculo que a gente tem vivido, né, essa onda de ódio, de cancelamento, ela leva cada vez mais a ódio, ao que é a sua origem, né? Então, de fato, a gente precisa entender que as pessoas, elas erram, elas podem se equivocar, e ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. Que mundo que é esse? É um mundo, como o Padre Wellington falou no início, é um mundo onde nós estamos num circuito de afetos, né? Nós estamos sendo afetados o tempo todo pelas redes sociais, pelas emoções que vêm a nós, né? Então, as pessoas estão muito imediatistas. Elas querem logo resolver problemas, cancelar outros, tirar pessoas de cena. E não é assim. Não é assim que a gente resolve os problemas, não é assim que a gente vai conseguir um mundo melhor. A gente precisa entender o caminho das pessoas e buscar, pelo perdão, sim, um mundo melhor. Ou seja, até mesmo mostrar para aquelas pessoas que cometem faltas que elas erraram, mas que elas podem pensar diferente,
elas podem entrar num outro horizonte, numa outra tendência de vida mais próxima ao perdão, ao outro, a olhar o outro com mais cuidado. Às vezes, o que as pessoas estão precisando não é de cancelamento, não é de serem isoladas. Isso só vai gerar mais ódio. Na verdade, elas precisam de acolhimento e de entender que o outro ele está ali. É preciso mostrar que aquilo que ela está tendo, por exemplo, um preconceito, vamos mostrar a ela qual que é a origem desse preconceito, vamos mostrar que esse preconceito afeta muito aquele que está sendo subjugado, e aí sim a gente pode entrar num outro esquema de vida, num processo de perdão, de reconciliação social, humana, de alteridade. É isso que eu acredito muito. Renê, vendo você nos explicar sobre essa dinâmica que está presente, inclusive eu queria pedir para colocar o endereço eletrônico do Renê. Eu acho que a gente tem o seu Instagram, se não me engano, para que as pessoas possam te seguir depois e também eu acho que podem procurar para partilhar aquilo que vão observando diante da obra, né, do livro, sobre esse tema tão próximo de nós. Mas quando você estava falando, eu me lembrava que diante de uma série de situações, nós, em maior ou menor grau, nos vemos questionados acerca do perdão. Se não somos chamados a perdoar, claro que isso acontece, mas alguém nos traz uma situação da dificuldade de oferecer perdão. Por que você acha que a identidade do perdão ficou tão relacionada à perca e muitas vezes à desidratação da força? Porque parece que quem perdoa é o fraco, quem perdoa é frágil, quem perdoa está perdendo, né? É esse senso de que quem perdoa parece que é a turma do deixa disso. E como é que você observa, por exemplo, que a gente chegou nesse ponto de desidratar um tema tão importante, um instrumento de humanidade tão importante como o perdão, e como é que ele foi caindo nesse jeito, digamos assim, eu acho que é essa palavra, desidratado, né, do próprio conceito da integridade do que é. Então, Padre Wellington, eu vejo que, de fato, as nossas sociedades, né, elas estão muito mais acostumadas com a vingança, com a reciprocidade, com o imediatismo, com o ódio, né? Então, nós fomos construindo uma cultura que é uma cultura de muita violência, né? A história da humanidade é uma história de muito sangue, de injustiça, de preconceitos, né? De imitações, né? De violências simbólicas, né? As pessoas precisam pensar que elas são sempre fortes, elas seguem o desejo de outros, não delas mesmas, né? Mas aí eu gosto de pensar muito a partir do horizonte cristão, né? Como também teólogo, eu me sinto muito confortável em dizer isso. Eu vejo que o perdão foi uma grande herança do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo trouxe o ensinamento de que do poder do não poder, da vulnerabilidade, nós, no fundo, somos mais humanos quando nós atestamos as vulnerabilidades que estão ao nosso redor, inclusive nossa mesma, né? Porque nós temos uma vulnerabilidade corpórea, nós somos seres finitos. Veja o momento que nós estamos vivendo, nós estamos tão vulneráveis, né? Um simples vírus pode tirar a vida no piscar de olhos. Estamos vendo isso ao nosso redor a todo momento, tanto sofrimento, tanto luto, né? No nosso país, por exemplo. Então, nós somos vulneráveis, não podemos nunca esquecer disso. E só que temos também que lembrar que quando atestamos a nossa vulnerabilidade, é aí que, paradoxalmente, somos mais humanos. Então, o perdão, ele tem que ser resgatado, de fato, para resgatar a nossa humanidade, essa dimensão, né? Então, não devemos pensar assim, olha, somos fortes, não vamos perdoar, não vamos dar o braço a torcer, não vamos mudar de opinião. Não, isso é muito ruim, isso faz muito mal às pessoas, à pessoa mesmo e à humanidade. O perdão é um caminho diferente disso, é um outro rumo para a história, é o rumo de atestar o outro, a sua vulnerabilidade, atestar
e conhecer e entender profundamente o fato de que o ser humano é um ser vulnerável e é um ser nessa vulnerabilidade que ele é forte. Paradoxalmente, ele é forte. E essa é uma grande herança, um grande ensinamento do nosso Jesus Cristo, né? Deixou para nós uma herança do cristianismo. E de fato, quando a gente se aproxima, viu, Caísa, dessa realidade do que nós estamos vivendo agora na própria perspectiva da ressurreição, a gente vai entendendo que a gente é mais forte, sendo mais humano do que não dando o braço a torcer. Porque uma hora arrebenta, né? Uma hora a gente deita com as cargas e não consegue sustentar aquela forma inflexível diante de uma série de situações, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, é isso mesmo, Padre Wellington. Na verdade, eu vejo que as pessoas elas se enganam quando elas acham que controlam tudo ao seu redor, controlam até elas mesmas, né? Nós temos dimensões inconscientes que fogem ao nosso controle, né? Nós temos dimensões afetivas. Então, é um grande erro as pessoas acharem que elas são fortes. Veja, eu como psicanalista vejo na clínica todo dia pessoas que às vezes têm resistência a dizer que está com depressão, né? E uma vez que elas dizem, olha, estou com depressão, agora vou mudar, vou ver a origem disso, aí elas conseguem sair do fundo do poço. As pessoas não podem se enganar achando assim, não, eu não preciso de ajuda, eu não preciso entender quais são os meus problemas psíquicos. É justamente por isso que nós temos, por exemplo, tantos casos, às vezes, de suicídio na nossa sociedade, porque as pessoas não se abrem e não pedem ajuda por não querer parecer fraca, mas não é, ao contrário, é um ato de muita coragem pedir ajuda, é um ato de muita coragem perdoar. É mais forte ainda, sem dúvida alguma. O Renê, enquanto você estava falando, o padre também apresentando várias situações, me lembrei de uma história que eu conheço, de uma amiga, que ela falou assim, se eu não tivesse dado o primeiro... Eu não me sentia culpada na situação, mas estávamos vivendo uma situação de rancor, não estávamos conversando, mas se eu não tivesse dado o primeiro passo, o perdão não teria acontecido. Então, existem muitos casos assim, e no seu livro você também pensou nessa situação da pessoa que às vezes não se sente culpada, que acha que o outro que tem que vir pedir perdão, mas ela toma o primeiro passo para o perdão acontecer. Sim, Caísa, isso é muito comum e no livro tem situações assim em diversas áreas, na educação, por exemplo, né? Na questão dos relacionamentos abusivos, numa questão também que é trabalhada por uma pessoa muito interessante, que é a partir dos relacionamentos entre pessoas de vários países, né? Pessoas que foram para outros países têm que perdoar a questão da pátria, da cultura e tal. Sim, esse aspecto de dar o primeiro passo é um ato nobre, né? Mas as pessoas, às vezes, elas não conseguem fazer isso, elas ficam esperando, até mesmo por um narcisismo, né? Porque elas sentem assim, eu fui ferido, então eu preciso esperar o pedido de perdão, né? Ele tem que vir perdoar como se estivesse subjugando a outra pessoa. Mas, de fato, se a gente consegue mudar essa lógica, tudo vai se auto-organizando. O perdão é um processo de auto-organização social e pessoal. O que as pessoas precisam entender é isso. É um outro rumo. É como se nós tivéssemos nossa vida numa direção e, de repente, essa direção não é boa, mas, de repente, a gente muda. Com um ato, assim, de coragem, de humanidade, a gente muda. E agora nós temos um outro caminho, um caminho de muito mais paz, né? Para todos que estão ao nosso redor. Então, é isso mesmo. Às vezes, dar o primeiro passo é um ato muito nobre, né? Certo. E falando especificamente do livro, ele aborda 8 versões para perdoar. Como é que foi colocado isso? Tem como você dar um spoilerzinho dessas versões? Claro. Inclusive, esse livro teve um prefácio assim, muito bacana, né? De uma pessoa, uma colunista de uma emissora de Minas Gerais, né? A Cris Guerra, que é muito conhecida dos meios sociais e tal, e ela trabalhou o prefácio brilhantemente, mostrando como que o perdão pode realmente humanizar, né?
a gente tem um processo assim, o que eu fiz? Eu fiz esse desafio às pessoas, eu entrei em contato com várias pessoas de renome nas suas áreas, né? Falei, olha, você tem um convite para falar sobre um tema difícil, um tema complexo, não é muito simples, que é o perdão na sua área, né? Então, nós temos um geriatra, nós temos uma educadora, né? Nós temos uma jornalista que fala sobre o perdão, uma jornalista que mora na Suíça, fala sobre o perdão à pátria, né? Nós temos 2 psicanalistas, sem contar comigo, né? Um filósofo também, eu também trabalho com filosofia, mas não tem outro aqui também. Temos também uma pessoa que fala do perdão a partir do mundo do trabalho, do marketing, da recolocação, isso também é abordado aqui. Uma pessoa que fala também sobre a escrita, o perdão na literatura, né? Então, o que eles escreveram? Como que é possível pensar a reconciliação, um caminho de contralógica, de mudança do humano que estava indo numa direção e, de repente, ele muda o seu rumo, né? Então, por exemplo, na educação, a pessoa que escreveu foi, assim, espetacular, porque ela dizia assim, olha, as escolas precisam ser perdoadas, né? Porque tantos casos de bullying que não foram atestados, não foram vistos, bem tratados pelas escolas, né? Tantos casos de metodologias arcaicas que subjugam os alunos, né? Não incentivam a criatividade. Então, ela mostra como que há um processo necessário de perdão às escolas e como que o professor está dentro disso, né? O professor, muitas vezes, ele está enraizado dentro de alguns métodos e, de repente, ele fala, olha, peraí, eu tenho que mudar o meu rumo, né? Eu tenho que me perdoar e agora eu vou ser totalmente diferente, né? Então, esse processo do perdão nas áreas, né, ele mostra como que nós podemos fazer diferente. É uma mudança de rumo. O que eles chegam à conclusão é, olha, o ser humano, ele pode, a todo momento, se reinventar. E ele tem que, primeiro, se auto-perdoar. Ele pode ser diferente todo momento, né? E ele pode também perdoar os processos. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, ela viveu um relacionamento abusivo, ela pode sair daquele relacionamento, se auto-perdoar e agora se colocar forte diante das situações, se colocar nova, né? Então, é isso que as áreas, os profissionais foram chegando à conclusão. Uma pessoa, por exemplo, que está aí na fase de aposentadoria, por exemplo, que ela, às vezes, teve tanto arrependimento durante a vida, mas é preciso pensar agora que é possível se apaziguar, é possível se auto-perdoar, que nós somos falhos mesmo e não vamos acertar sempre. Somos realmente frágeis em muitas situações e aceitar essa condição é uma dimensão de perdão. Então, o que as pessoas chegaram às conclusões é um pouco assim, olha, o perdão, ele escancara a nossa condição humana. É preciso aceitar o ser humano como um ser de fragilidade, mas isso traz um grande pulo do gato. Isso traz uma grande lição para o ser humano, que aí é que nós conseguimos ser, de fato, estar mais próximos a alguma coisa que a gente poderia chamar de felicidade. Em última instância, a do Wellington, telespectadores, Cariza, a gente chega à conclusão que o perdão é um caminho, sim, de felicidade. Ô, Renê, eu estou aqui pensando, vou dar até um exemplo, o padre vai até rir de mim, porque eu acho que muitas pessoas, porque é uma situação que eu vivi com o padre hoje, e que eu estava aqui pensando que muitas pessoas, elas por mínimas coisas, elas não se perdoam e vão carregando um peso. E essa questão de se autocondenar é muito natural acontecer no nosso meio, não é uma coisa rara. Ontem eu participei do programa bem pouquinho, né, porque eu não tive jeito de participar, o pessoal sabe. Aí eu falei algo assim no programa, rezando com o padre, e depois eu parei para pensar, gente, eu acho que eu falei algo que é teologicamente errado. E eu fiquei pensando nisso e carregando esse peso até hoje pela manhã. Hoje de manhã eu falei, não, eu tenho que perguntar para o padre, porque eu tô com um peso tão grande, pensando que eu falei algo que era teologicamente errado. Eu mandei uma mensagem para o padre, padre, eu acho que eu falei isso e isso errado, me explica se eu estiver errada. Então, é melhor você se abrir. Eu estou dando exemplo disso, mas isso acontece em várias situações.
Então, o quanto é importante a gente falar que, às vezes, o padre até explicou, não está errado, não. Aí eu tirei aquele peso, uma coisa que era tão simples e que estava sendo um peso enorme para a minha vida. Sem dúvida, Caís. E você fez um caminho, você seguiu um caminho bom, que é o caminho de abertura. Nós só podemos nos perdoar quando a gente abre o coração para as falhas, né? Se a gente se fecha e acha assim, não, eu não podia ter errado, e aí me culpo por isso, Ô, Renê, caminho muito duro, né? Ô, Renê, foi justamente isso que eu fiquei lá pensando. A luta interior que eu fiquei. Não, mas eu vou perguntar pro padre. E vai que o padre fala que estava errado, e vai me chamar a atenção, e como que eu fico nessa situação? Então, todo aquele orgulho, aquele medo de estar errado, do que a pessoa vai falar. Então, a gente tem que aprender a romper com tudo isso, né, Renê? Exatamente, Caís. Eu vejo que, no fundo, é por isso que eu digo que muitas vezes a gente é tão preso ao nosso eu, né? Sim. Que a gente... Isso é natural, viu? Isso não é uma coisa assim, não é um erro, né? É natural, é humano. Às vezes a gente se apegar muito ao que a gente fala, ao que a gente pensa, como a gente age, né? Isso. Que muitas vezes, quando saímos de uma rota, a gente acha assim, nossa, foi péssimo, nos condenamos ao extremo. E não temos que ser tão duros com nós mesmos. Há pouco tempo, Caísa, eu escrevi eu sou colunista de um jornal em Minas Gerais, e também apresento um quadro na TV Horizonte, né? Parceira da TV Pai Eterno, católica, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e eu estava abordando um tema que foi um tema que mexeu com muita gente, que foi o perdão dos pais aos filhos. Hoje nós temos aí uma geração de pessoas que refletem bastante sobre educação, que às vezes não tem o tempo, né, para estar com os filhos, mas que se cobram muito, e eu propus isso, falei, olha, os pais precisam muitas vezes pedir perdão aos filhos. Não é um caminho fácil, não é fácil, porque a gente está acostumado ao contrário, né? Os filhos pedindo perdão aos pais. Isso. Mas, olha, não tenha dúvida que um pedido de perdão dos pais aos filhos vai marcar positivamente para sempre a vida daquele filho, daquela pessoa. Ela nunca vai esquecer. Então, é isso, a gente precisa, assim, deixar o nosso ego, né, não nos quebrar mesmo, porque é assim, né, quando o vaso está quebrado, que vem o vaso novo, né? Então, verdade. aí sim que a gente consegue nos edificar e ser muito mais humanos. É algo extraordinário, por isso que o perdão é extraordinário mesmo, né? E um pedido de perdão, a gente não pode ter dúvida do que ele pode fazer, da onde ele pode chegar. É belíssimo. Agora, Renê, vendo você falar aí, eu até tenho que explicar o que é Caísa. Porque assim, agora a Caísa usou a entrevista para fazer uma consulta, né? Foi não, padre, é porque eu quis explicar. Porque as pessoas, elas se condenam por pouca coisa. Ela foi ao psicanalista através da entrevista. Mas eu acho interessante, e eu tenho uma dificuldade, agora eu vou deitar no divã para poder fazer a minha consulta. Mas assim, o que eu acho interessante é que às vezes a dificuldade maior do perdão, no caso, por exemplo, da gente que lida com o perdão nessa perspectiva sacramental. Eu tenho mais objetivamente falando, a dificuldade de me perdoar por conta das disposições perfeccionistas que a gente tem no âmbito acadêmico, no âmbito profissional, e às vezes mais fácil oferecer o perdão porque você trata de um instrumento da profissão, né? Como é que a gente relaciona o perdão pessoal com o perdão relacional, se eu poderia assim dizer? Então, Padre Wellington, eu vejo que, no fundo, essa questão da profissão, e aí diria do sacramento, né, é um perdão, de fato, teologicamente garantido pela encarnação do Verbo, né? Jesus veio, ressuscitou, e, sobretudo, pela ressurreição, pela sua Páscoa, há sim a possibilidade do perdão, né? Aí é uma herança, né, que nós temos como cristãos, como filhos de Deus. Mas, em relação à profissão, eu diria assim, eu também vivo um pouco isso, porque como psicanalista, de alguma maneira, o processo de análise é um processo de perdão. Quando a pessoa chega ao fim da análise,
ela tem um perdão de si própria. Então, de fato, é um entendimento, eu diria, que todos podem ser perdoados, né? Todos podem ser perdoados, sem exceção, sem exceção. Não há o imperdoável, uma vez que aquele indivíduo ele se coloca como alguém que cometeu uma falta e ele se arrepende de coração profundamente, ele pode ser perdoado. Então, numa situação extrema, que ele cometeu uma falta que foi muito grave, mas ele trabalha aquela falta, ele elabora aquilo, ele pode ser livre. O perdão, no fundo, é um ato de liberdade, de libertação. Então, nesse sentido, Padre Wellington, eu vejo que, de fato, a gente tem uma relação com o perdão que é sacramental, que é profissional em alguns momentos e que é pessoal. Uma das pessoas que escreveu o livro comigo, ela disse assim, poxa, René, mas eu não consigo perdoar, não sei se eu consigo perdoar, como que eu vou escrever sobre o perdão? Eu falei, olha, entenda o perdão como um processo, como um horizonte, e ninguém sabe perdoar completamente, é um caminho, não é fácil mesmo, né? Mas aí depois ela refletiu bastante, ela falou, olha, realmente, agora você mostrou o perdão sob uma outra perspectiva, e realmente agora eu entendo que é possível, né? Então, é nessa direção que acho que a gente tem que analisar. Agora, Caísa, Pode sim, Padre. eu queria aproveitar o momento, porque eu costumo dizer que o perdão é um remédio de uso contínuo. Eu acho que todo dia a gente precisa renovar o perdão, porque se a gente esquece que perdoou, e isso acontece de vez em quando, principalmente quando alguém só perdoa da boca para fora e acha que perdoou e não perdoou, aí volta no assunto e aí a pessoa esquece que já deveria ter perdoado, né? Ficou para trás. Então eu costumo dizer que todos os dias é preciso renovar nossas práticas de perdão. Seria correto dizer também que perdão é uma prática renovável, cotidiana da vida? Sim, sem dúvida, porque o perdão ele é tão dinâmico, ele é um processo, ele é tão assim, ato contínuo, vamos dizer assim, né? Que ele não é algo que você chega e estabiliza e pronto, né? Como se, por exemplo, você pudesse chegar a um estágio assim ideal e agora eu já estou perdoando, eu sou uma pessoa que perdoa completamente, pronto. Não, o perdão é tão assim complexo, é tão desafiador para todos nós, que mesmo quando a gente chega tem uma capacidade de perdoar, a gente ainda é desafiado, porque a gente não sabe qual será a falta. E isso é caótico, isso é aleatório, a gente não tem como controlar, né? Então chega um momento que a gente acha assim, olha, eu perdoei isso aqui, estou pronto, estou no estado ótimo aqui. Não existe isso, viu? É preciso sempre estar alerta e sempre buscar um aprimoramento e sempre estar buscando o perdão. Eu costumo dizer que o perdão é o perdoar. A gente precisa mudar a palavra do perdão para o perdoar. É um ato, é constante, é um processo. Ótimo. É uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias, não é, Renê? Exatamente. É um desafio, Caísa, mas possível. Possível. E quem está acompanhando o programa, Renê, e tem o desejo aí de adquirir o seu livro, explique para a gente como que a pessoa faz para ter acesso a essa obra tão bonita. Sim, então, a obra Versões do Perdão, né? Ela pode ser adquirida no site da Amazon, né? O livro impresso e o e-book, e também na editora Helvécia, com H-I-T, Helvécia. Tá bom? Lá vocês podem adquirir no meu Instagram também, que é o @DentesRené, Dentes com TZ. Lá você também consegue as informações. Tá certo. Psicanalista, René Dentes, também professor universitário. Muito obrigado pela oportunidade, né, dessa entrevista e eu acho também dessa consulta desses dois apresentadores. Isso mesmo. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço a oportunidade, a acolhida de todos os seus telespectadores. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado, Caísa. E estou à disposição. Até a próxima.